Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, com base nessas duas citações, que para mim foram as principais do capítulo, a gente inicia a síntese aí do estudo do capítulo 12 do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, estudo tal realizado na última quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Então esse capítulo ele conta a história de Monteiro, tá? Que também exerceu na sua última existência o trabalho de doutrinador, que eles chamam aqui, né? Que seria o dialogador das reuniões mediúnicas, principalmente. E ele conta a falha que ele teve nessa sua existência. Tá? Então, ele começa a contar para o André que ele também partiu de nosso lar, cheio de amparo, né? De auxílio. Né? A mãe dele também auxiliando ele bastante. E em determinado momento da vida dele, ele teve alguns médiums de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação, sob a gerência dele, né, para ele executar o trabalho que ele tinha que executar. No entanto, ele começou a se equivocar a partir do momento em que ele tinha a cartilha toda decorada, a cartilha pronta e sabida para lidar com cada tipo de personalidade que chegava até ele. Ele comparecia então às reuniões com uma assiduidade super positiva, né, absoluta. No entanto, na hora de colocar um pouco de coração na forma de lidar com aqueles espíritos que apareciam ali para ele auxiliar, ele acabou não tendo todo esse sentimento, toda essa empatia que deveria ter. Então ele até comenta lá, né? Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Então, mais uma personalidade, né, que coloca a razão, né, a racionalidade, a lógica, né, a favor do seu ego, a favor da sua vaidade, né, a favor do seu orgulho. E assim foi o que ele fazia. Ele via ali na mesa mediúnica esses espíritos que se manifestavam como adversários, muitas vezes. Era uma disputa para ele. Ele tinha que ganhar na argumentação. Ele tinha que se sentir superior a eles. Sendo muito contrário ao que Jesus nos ensinou, né? Pouco antes, né, da sua crucificação, na última ceia, em que ele vai e lava os pés dos discípulos, mostrando que aquele que quiser ser maior deve servir mais. E aqui o nosso amigo Monteiro, né? Até esqueci o nome dele aqui. Monteiro, isso. Ele se equivoca nesse ponto. Né? Deixa eu ver se tem mais, continuando aqui, ver o que mais que ele comenta para a gente trazer aqui. Então ele chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das escrituras. Não para meditar para ele mesmo, para ele aprender, mas sim para ele saber citar e derrubar os espíritos perturbados que apareciam, aqueles que tinham um certo conhecimento da doutrina espírita ou do evangelho, né, ou enfim, da Bíblia em si, das passagens.
Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros, esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Então ele foi errando nesse ponto. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Então, aonde está o exemplo nesse caso, né? Ele vestia um personagem, né? Se sentia superior na hora em que ele ia fazer ali as reuniões, mas no seu dia a dia e na hora da relação em si com o próximo, ele não exemplificava, ele não testemunhava o amor ao próximo. Que mais? Ele era também comerciante, ele não deixava passar nenhuma dívida, né? Cobrava sem um dó cada um que ficava devendo para ele. Ele mesmo fala, andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma acessão permanente. Então, ou seja, que ele deveria ser aquele personagem bom, personagem iluminado, tão máximo de tempo possível. E essa é a nossa missão aqui, meus amigos. É tentar, mas não como personagem, mas numa transformação interior concreta, né, e profunda. Mas tentar ser aquilo em todos os momentos da nossa vida. Não só em apenas alguns locais ou com algumas pessoas, mas em todos os momentos. Duelos pavorosos, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. É o que ele comentava fora das sessões mediúnicas. Daí de desvio em desvio ele veio a desencarnar. E veja que interessante, é um caso em que logo após o desencarne, esse véu, essa ilusão que agora que ele já percebe que tinha, não caiu, não sumiu de uma hora para outra. Ele ainda continuou achando que fazia o certo. Né? Então ele comenta assim, logo que ele desencarnou, meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Então, ele não estava dominado, não tinha incorporado realmente, não tinha se evangelizado, né? Tem até uma frase, deixa eu ver se eu lembro ela bem certinha para citar, talvez eu não lembre ela inteira, mas é de uma personalidade conhecida, que eu também não vou lembrar qual agora, me perdoe, mas que ele comenta que entre estar intelectualizado e estar evangelizado, ele preferia muito mais ter sido evangelizado. Né? Que é o quê? É quando nós somos tocados em nosso íntimo, quando o nosso sentimento começa a vibrar mais. A gente começa a ver o outro como realmente uma parte de nós. E aí a sentir verdadeiramente com o outro, a compreender ele, a enxergar que cada dificuldade que ele expressa, né, é algo dentro dele que está também com dificuldade. Então, cada vez que ele distrata alguém, que ele faz algo de ruim, ele está exteriorizando algo de ruim dentro dele. Certo? Então, é nesse ponto que a gente tem que ir evoluindo. Ele comenta, vociferei, roguei, gritei. Vociferei, gritei, roguei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando esse apego à esfera física se atenuou, ele conseguiu auxílio. Né? Mas ainda assim, no plano espiritual, ele continuou ainda muito teimoso, digamos assim, ainda querendo achar que estava correto e queria uma audiência com a ministra. Né? Ele comentou com a ministra veneranda aqui, que foi uma das que auxiliou ele, né? Quando ele veio para a Terra. E
Ela não marcou a audiência com ele, mas no momento de folga, ela foi e conversou com ele. E ela deixou ele falar, deixou ele se cansar, né? Ele fala assim, em silêncio expressivo deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Né? E então, quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu, né, que é aquela frase que a gente trouxe no início também, né? Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então ele pega aqui, ele pega toda a doutrina, todos os conhecimentos que ele tinha até ali e coloca à vontade dele, aos desejos dele, e não se empenha verdadeiramente numa transformação interior. Aí ele se auto-observar, aí ele percebe que ele tinha muitas sombras ainda a serem iluminadas. E assim termina o capítulo. Né? Então, esse é o capítulo 12. E a gente volta na semana que vem com mais uma síntese. Espero que tenha sido útil e até a próxima.